Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel e eu sou do canal Delphi in Action. Eu estou gravando esse vídeo para trazer para vocês um pouco de conteúdo sobre aplicações real-time com Delphi e MQTT. Esse tema foi a apresentação da minha palestra no passado na Conference. Eu vou utilizar os slides aqui como base dessa apresentação. Então esse material e todos os outros palestrantes, eles estão lá no GitHub do Risato. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Tem muito material bacana lá, vale a pena dar uma olhada. Então, eu vou pular aqui a parte da apresentação pessoal. Então, a agenda desse vídeo é entender o que é o MQTT, os novos recursos da versão 5, o que são garantias de entrega, o que são brokers e quais os mais utilizados no mercado, as principais bibliotecas para a utilização do MQTT, no caso focado aqui em Delphi, e um projeto prático para demonstrar o funcionamento de toda a arquitetura e os recursos do MQX, que é o broker que eu vou utilizar nesse exemplo. Então, primeiramente, o que é o MQTT? O MQTT ele é um protocolo de troca de mensagens utilizado bastante em internet das coisas, no modelo produtor e consumidor. Então, ele é utilizado bastante ali, principalmente na parte de agronomia, né, agricultura, sensores, antenas, automações e tudo mais. Ele é projetado para ser um serviço leve, porque a maioria desses equipamentos não tem um grande poder de processamento, e para trabalhar onde a largura de banda e a banda em si ela é instável, que são casos ali onde realmente é um cenário que tem que ser bem leve, bem fácil de processar e de transmitir as informações. Então, o MQTT ele é um protocolo de troca de mensagens projetado para ser leve, para rodar em redes estáveis e com equipamentos em baixo poder de processamento. Então, o MQTT ele opera tanto na camada TCP/IP quanto na WebSocket. Então, é possível utilizar o MQTT ali com aplicativos web também, não só dispositivos. Ele é compatível com SSL e WebSocket seguro, que são as criptografias ali, no caso, para TCP é o SSL e para WebSocket é o WebSocket seguro. Então nós temos aqui o TCP, o SSL, o WS e o WSS, que é o TCP seguro, o WebSocket e o WebSocket seguro. Então ele tem duas versões. A primeira versão, que é a que eu vou utilizar aqui nos exemplos, é a 3.1.1. Ela foi lançada pela IBM e nós temos a versão 5, que um pouquinho mais para frente ali a gente vai ver quais são os novos recursos da versão 5. Mas por enquanto, nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar a versão 3.1.1. Depois, futuramente, ali, se o pessoal gostar bem do conteúdo aqui, engajar bem no vídeo, eu posso trazer mais vídeos ali explorando a versão 5. Então, alguns termos do MQTT que a gente precisa entender, né? O que é um broker? É o servidor central do MQTT, responsável por gerenciar mensagens, sessões e direcioná-las aos destinatários. Então ele cuida de toda a parte de sessão, de conexões, de receber as mensagens e distribuir para os clientes. Então esse caso é o broker. Então ele tem uma URL base, semelhante a uma API REST. Então aqui é o protocolo, dois pontos barra barra e a base URL ali. Aqui no exemplo eu coloquei meu broker, minha casa.io. O tópico é o endereçamento para qual uma mensagem deverá ser entregue. Então, aqui simulando um ambiente que eu vou controlar um ar-condicionado com MQTT, por exemplo. Eu tenho aqui o meu tópico casa, quarto de hóspedes, ar-condicionado. Então, todos os meus clientes que estiverem conectados nesse tópico, né, nesse endereçamento, eles vão receber as mensagens. Né? Os clientes são os dispositivos que se conectam no broker, então, tanto para inscrição ou publicação de mensagens, que é o famoso pub-sub, né? É um publisher e um subscriber. Então, o cliente ele é capaz de fazer aí as duas vias para troca de mensagens. E a conexão é quando um cliente estabelece uma conexão com o broker e o broker ele retorna um pacote connect, que é a conexão foi aceita, está estabelecida e a partir dali ele pode trabalhar com qualquer tópico. Então agora falar um pouquinho dos novos recursos da versão 5.
a versão 5 ela se aproxima um pouco mais das mensagerias um pouco mais completas, né, voltadas para a integração de sistemas. Então ela possibilita ali um cabeçalho nas mensagens. Hoje é só um payload na versão 3.1.1, então na versão 5 é possível mandar tanto um header quanto um payload. Claro que dá para na 3.1.1 dá para contornar isso aí de forma manual, mas na versão 5 ela já vai vir de forma nativa. O request response é a mesma coisa, é quando a gente precisa trocar mensagens de forma síncrona, ou seja, eu preciso aguardar um retorno do meu cliente. Hoje na 3.1.1 também é possível fazer isso, porém de forma manual. A versão 5 já vai trazer isso de forma nativa. Então, é o melhor gerenciamento de sessões e desconexões abruptas, né? Tem um tratamento um pouquinho melhor do que na 3.1.1. Novos métodos de autenticação e autorização, traz alguns métodos próprios mesmo do protocolo MQTT. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente ali essa parte de autenticação e autorização que a 3.1.1 ela oferece. Balanceamento de carga, então é possível ter grupos de consumidores. Hoje, na versão atual, que eu vou demonstrar aqui, nós não temos balanceamento de carga. Então, o que seria? Todos os meus clientes conectados no mesmo tópico, eles vão receber essa mensagem. Então, o que é o balanceamento de carga? Eu posso criar um grupo de consumidores onde, se um deles responder, o broker já entende que a mensagem foi entregue para quem precisava. O tempo de expiração das mensagens, que é quanto tempo a mensagem fica no broker ali aguardando ser consumida, e maior granularidade de exceções. Então a gente tem exceções mais específicas que a gente consegue distinguir ali, no caso de um problema, o que foi que aconteceu. Na versão atual a gente não tem muito isso, a exceção é bem genérica, então no caso de problema aí é um pouco difícil entender o que é que está acontecendo. Então agora eu vou entrando um pouco na parte do MQTT aqui, eu vou falar sobre as garantias de entrega, primeiramente aqui na parte do slide, depois a gente vai para o código-fonte ali para ver tudo isso funcionando. Então ele tem 3 níveis de QoS, que é as garantias de entrega, né? Quality of Service, qualidade do serviço. Então a 0, ele é o nível mais baixo de todos. Então você consegue, ele manda a mensagem, porém não tem nenhuma confirmação do broker se essa mensagem chegou e se ela vai ser encaminhada. Então você manda ali e não sabe o que aconteceu, se essa mensagem foi entregue, se não foi. Então ele é um nível um pouco mais baixo. O QoS1, ele é pelo menos uma vez. Então o emissor aguarda um pacote PubEC que o broker responde e caso não haja tempo hábil de recebimento, ele faz novas tentativas de entrega. Isso aí é configurado ali do lado do cliente, quantas tentativas ele vai fazer até que o broker aceite a mensagem. E o QoS2, ele é no máximo uma vez. Então ele garante no handshake de 4 etapas ali que a mensagem ela vai chegar em um cliente, em um destinatário pretendido. Então, o primeiro que responder ali, ele já vai, o próprio broker ele já vai emitir um pacote ali, PubRel e PubComp, dizendo que foi entregue, ao menos um destinatário recebeu a mensagem. Então, são garantias de entrega do serviço. E agora, os principais brokers do mercado são o ActiveMQ, da Apache. Nós temos o MQX, que eu vou estar utilizando aqui nesse exemplo. Eu gostei bastante dele, achei ele muito completo. Vamos explorar um pouquinho aí ali o dashboard dele, ver o que tanto temos de recursos. O Mosquito, o HiveMQ, o Rabbit ele não tem de forma nativa, mas existem plugins que possibilitam ele trabalhar com MQTT. E o próprio serviço da AWS, que é o AWS IoT. Então tem o próprio broker da AWS. Eu não sei exatamente como é feito o cálculo de custo nesse caso. Podemos trazer futuramente ali esse cálculo ali para a gente entender. Então aqui no meu GitHub, também eu vou deixar disponibilizado na descrição do vídeo, eu coloquei um passo a passo aqui para executar o MQX. Então é a imagem oficial lá do Docker Hub, a execução do container aqui e a configuração do dashboard.
que ele vem com usuário e senha padrão, numa porta já especificada, 18083, e ele já pede para alterar na primeira vez, e a gente tem acesso ao dashboard aqui com todas as informações de clientes, dos servidores e tudo mais. Ele pode rodar em cluster também, então tem muita coisa. Então aqui no GitHub tem tudo explicadinho aqui como que roda. Eu já estou executando, está aqui o meu dashboard rodando. Já está executando certinho. Meu gráfico aqui ele já tá com umas informações que eu estava testando aqui antes de gravar o vídeo. Então é até interessante aqui para a gente ver o que tanto de monitoramento a gente tem dentro do broker. Deixa eu voltar aqui para o slide. E as principais bibliotecas que são utilizadas hoje nos clients, no caso das demais linguagens ali, o JavaScript, o C Sharp, o Python e o Java, é o PARO da própria Eclipse. Então, no JavaScript, no C Sharp, ele atende até a versão 3.1.1 e no Python e Java ele atende até a versão 5. E para o Delphi nós temos duas bibliotecas, né? Que é a ICS, que é pelo François Piet, então já fica os créditos aí do criador da biblioteca. Ela é compatível com a versão 3.1.1 e até o momento da gravação desse vídeo, essa biblioteca não é compatível com o mobile, ou seja, no Android ela não roda até o momento da gravação dessa aula. Então pode ser que no futuro próximo aí a gente tenha tanto a especificação da versão 5 quanto a execução em aplicativos mobile. Em contrapartida, a gente tem também o TMS. O TMS ela é uma biblioteca licenciada, então ela tem um custo, porém ela já é compatível com a versão 5 e ela também é compatível com FMX e Android. Então eu vou mostrar aqui um exemplo das duas em execução lá no projeto prático. Então no projeto real eu vou deixar ele parado aqui por enquanto e vamos entender ali a questão vamos entender a questão ali das garantias de entrega. Então, para a gente entender, eu criei aqui um produtor, que é o cara que vai produzir as mensagens lá no tópico, e um executável consumidor, que é simulando um dispositivo ou um sistema recebendo as mensagens. Então, eu vou deixar por enquanto esse client ID em branco, para a gente entender exatamente depois qual que é o funcionamento correto dele. Então, eu vou ativar aqui primeiro a minha conexão. Então a gente vê que ele já recebeu um connect, que eu comentei lá no começo. Então no connect aqui ele já estabeleceu a conexão. Vou fazer a mesma coisa aqui no meu consumer. Ok. Vejam que ele gerou um client ID, o próprio broker gerou, dentro da lógica dele lá ele gerou esse client ID e já estabeleceu a conexão na localhost 1883, que no caso é o meu Docker aqui que está rodando na 1883 e na 18083, que é o dashboard dela. Então vamos lá. Se eu colocar um tópico aqui, por exemplo, vídeo, vou colocar aqui e vou colocar aqui no meu consumidor. Vou colocar também uma mensagem aqui. Olá, mundo. Vou publicar. Veja, ó, nada aconteceu. Então eu não tenho uma confirmação. O broker recebeu a minha mensagem, eu sei porque ele está no ar, não tem nenhum problema, mas poderia não estar. Então aí que é o perigo, né? Se a gente tiver algum problema no meio do caminho aí, essa mensagem vai acabar perdida e a gente não vai ter como saber se ela foi com sucesso ou não. Então se eu escrever aqui o meu cliente, quando eu mando aqui o Olá Mundo, ele já passa a receber. Então, eu vou limpar aqui os logs para ficar mais fácil. Agora eu vou mudar o meu QoS do envio aqui para o QoS 1. Vou mudar aqui e vou enviar. Ó, veja, ele recebeu aqui certinho e o meu broker ele confirmou que ele recebeu a mensagem. Então, se eu derrubar aqui o meu consumidor e continuar publicando, ele vai continuar funcionando porque essa qualidade de serviço é entre o broker e o produtor ou consumidor, não é diretamente o produtor com o consumidor de fato.
Aí a hora que eu ativar aqui, escrever, eu passo a receber as mensagens normalmente aqui, como se eu estivesse mandando. Agora alterando aqui para o QoS 2, ele vai receber uma outra espécie de confirmação. Então vou publicar aqui, ó, Olá Mundo QoS 2. Ele já recebeu. Aí por que aqui ele manteve QoS 0? Porque eu tenho QoS também na inscrição da fila. Então nesse caso, o MQTT ele opta sempre pelo QoS menor. Então no QoS menor aqui ele recebeu o REC, mas o meu cliente não emitiu nenhum tipo de confirmação para o broker que ele recebeu. Então se eu vim aqui mudar para o 2 e dar um escrever, e eu publicar a mensagem aqui de novo, olha só, ele emitiu aqui para o broker que ele recebeu a mensagem, e a mensagem ela foi removida lá da persistência do broker. Então, os próximos clientes que conectarem nessa fila, eles não vão mais receber essa mensagem, porque um cliente já confirmou que recebeu. E como que o S2 ele é exatamente um, qualquer confirmação ali, o broker já vai entender que essa mensagem já foi entregue e já vai remover lá da fila. Então aqui agora tem uma questão para a gente entender o que é esse Client ID. Esse Client ID ele é um controle por sessão. Como que funciona? O MQTT na distribuição das mensagens ele faz o controle por sessão. Então quando eu não especifico um Client ID, a gente entende como uma sessão não persistente. Ou seja, cada vez que eu conectar, o MQTT ele vai entender que é um outro consumidor totalmente novo. Então ele não vai encaminhar automaticamente as mensagens. Então, se eu desativar ele aqui e continuar publicando, imaginando um cenário de integrações de sistemas que nenhuma mensagem pode ser perdida, começar a publicar aqui, o broker ele vai receber, ele vai emitir a confirmação que ele recebeu e vai entregar. Porém, ao ativar aqui, nada acontece. Tá vendo? Eu conecto no mesmo tópico e nada acontece porque não é um cliente novo, o MQTT não sabe como tratar isso. Aí entra a questão do Client ID. A partir do momento que eu especifico o meu Client ID, ele passa a ser uma sessão persistente. Ou seja, o MQTT ele vai entender que é sempre o mesmo consumidor que está conectando. Então ele entende que aquele consumidor é o real destinatário das mensagens e ele passa a enfileirar essas mensagens. Então, vamos especificar um aqui, um qualquer. Vídeo 123. Vou ativar aqui novamente a minha conexão. Ele ativou com o Client ID vídeo 123. Vou escrever novamente no meu tópico e vou mandar com o QoS mais alto. Essa questão da sessão persistente, ela funciona nos dois QoS. Ele só não funciona no 0, que é o menor que não tem confirmação nenhuma ali. No 1 e no 2 ele já passa a enfileirar essas mensagens. Então eu vou mandar aqui, vou mandar uma mensagem, ele vai receber normal e já vai emitir. Porém agora, se eu desativar, aqui o meu consumidor está fora do ar. Eu vou continuar mandando mensagem. Vou colocar aqui, mensagem 1, publicar, mensagem 2, publicar, mensagem 3, publicar. A hora que eu subir esse meu consumidor na sessão persistente, olha só, ele entregou todas as mensagens que foram recebidas durante o tempo que ele teve fora. Então, essa é a diferença da sessão persistente com a sessão não persistente. No caso em que não pode haver perda de mensagem, como integrações de sistema, por exemplo, ali você vai comunicar um sistema com outro, você não pode perder mensagem de jeito nenhum, porque isso gera um problema de inconsistência muito grande. Então, tem que usar um QoS 1 ou 2 e a sessão persistente, que aí ele passa a enfileirar todas as mensagens. Então, vamos dar uma olhadinha no código-fonte desses exemplos, para a gente entender ali o que ele está fazendo. Então, vou pegar primeiro aqui o do consumer, são bem semelhantes os dois. Consumer, navio principal aqui, eu tenho um componente do ICS, esse aqui é o overbyte, depois a gente vai ver o do TMS. Então ele tem aqui algumas propriedades. É um auto-subscribe, quando ele conectar ali, ele já fazia a subscrição dos tópicos, ou você faz a inscrição
manualmente. Se ele é um broker, se é uma sessão clean, ou seja, a sessão clean, mesmo que eu especifique, eu trabalho com sessão persistente, se eu colocar aqui como clean, ele sempre vai abrir uma sessão do zero, ele vai descartar tudo que está lá enfileirado aguardando algum consumidor consumir essas mensagens. Então a gente tem o host, que no caso está apontando lá para o meu Docker, a porta, algumas configurações de SSL para utilizar o TCP seguro ou o WebSocket seguro, e aqui mais algumas opções de SSL. E aqui nos eventos, nós temos algum aqui, que é quando ele obtém o client ID, eu só estou logando ali no memo, é o Enable Change, quando o componente está conectado, ele está apto a receber, a manipular as mensagens. No onFailure é a falha, então a gente tem um código ali de erro, que tem lá na documentação do MQTT. Na 5 a gente tem mais detalhado, mas a versão 3 ela tem uma documentação, depois eu deixo na descrição ali para vocês, já dá um norte certinho do que é cada coisa. Então estou logando aqui também. O monitor é tudo que acontece ali na conexão, ele loga ali. Então por isso que qualquer movimentação que tem ali naquele memo, ele já vem preenchido o monitor. É o monitor que está fazendo essa jogada. O onMessage é exatamente quando eu recebo a mensagem, então eu tenho o tópico que a mensagem chegou, eu tenho a mensagem propriamente dita, o QoS que está sendo aplicado, dentro daquela regrinha lá que eu comentei, que no caso do QoS de envio e de recebimento ser diferente, prevalece o menor, ele trabalha com o mínimo. E tem também mais algumas, se é uma mensagem que está retida no tópico e tudo mais. Então ele vem bastante detalhado aí o que é cada coisa. O offline é quando há desconexão. Então a gente tem um parâmetro aqui, se foi uma desconexão abrupta, ele sinaliza também. E no online é quando ele recebe o connect, que a conexão foi aceita, ele chama esse online, que no caso aqui eu coloquei um conectado. Então, como ele é só o produtor, nesse caso, esse aqui é o consumidor, desculpa. Então, aqui na inscrição, eu chamo meu componente client, subscribe, passando o tópico e passando o QoS. Então, a partir daqui, qualquer mensagem que chegar no tópico, ele dispara o evento aqui, client message. E aí entra todo o processamento da mensagem e tudo mais. E aqui o código do aplicativo produtor, ele é bem semelhante. É o mesmo componente, mesma questão de conexão e tudo. E aqui no caso, em vez de envio, é publicar. Então, na publicação aqui é um publish. Então, a mesma coisa. O tópico que eu vou publicar essa mensagem, o corpo da mensagem, né, o payload, o QoS, que ele está pegando lá do combo box, esse false aqui, esse ele vai reter a mensagem ou não. Então essa mensagem retida, ela sempre é consumida até que alguém vá lá e apague ela. Então como que eu apago a mensagem? Eu mando uma mensagem sem corpo com a flag de reter. Então aí ele limpa a fila das retenções, ele não limpa conforme eu consumo. Tem que ser alguém responsável de ir lá e apagar essa mensagem. Então basicamente o código-fonte dos exemplos são esses, bem simples, estão todos no GitHub lá também, se vocês quiserem consultar depois. E agora eu vou mostrar para vocês um outro projetinho prático, que é usando também o TMS. Então, qual que foi a arquitetura do projeto? Eu criei um aplicativinho VCL simulando um PDV, sem nenhuma regra de PDV, mas para a gente entender a didática ali da construção, da arquitetura do MQTT. E como ela pode ser usada um pouquinho fora do contexto de IoT para integração de sistemas. Então, eu tenho um aplicativo VCL simulando um PDV. Então, eu mando uma venda via REST para o meu backend Horse. Esse backend Horse ele pega essa venda e gera uma mensagem MQTT. E o meu mobile ele está inscrito nessa fila. Então, ele recebe como se fosse uma solicitação de pagamento, algum pagamento de alguma coisa.
e depois o mobile ele envia a confirmação para o meu back-end e o meu back-end emite uma confirmação para o PDV. Então vou mostrar aqui o aplicativinho mobile está aqui. Eu estou rodando ele no BlueStacks, que é um emulador de Android, porque eu estou sem um aparelho fixo aqui para testar, mas é a mesma coisa. Inclusive na conference eu apresentei usando um celular e funcionou tudo certinho. Agora eu vou mostrar aqui o código do meu back-end primeiro, depois a gente vê lá o do aplicativo. Então, o meu back-end eu estou persistindo essa venda num banquinho SQLite, só para simular ali um sistema mesmo. E aqui o meu client ele está tudo configurado. Então, quando o meu MQTT aqui ele entra online, eu já faço a inscrição automaticamente aqui no meu Payment Response, que ele vai receber lá do meu mobile. E aqui no meu controller, eu tenho um endpoint. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó, no meu controller vendo. Então, o endpoint do horse. Então, eu pego aqui, faço toda a leitura do meu JSON, insiro os itens. E depois eu faço um publish lá num tópico chamado Payment Response. Esse Payment Response ele está sendo consumido lá no aplicativo PDV. Então, se a gente abrir o código do PDV aqui, no meu MQTT Client, quando ele sobe online aqui também, eu me inscrevo no tópico MQTT Response, que é quando eu vou receber a confirmação de pagamento lá do meu mobile. Então, o meu mobile vai emitir uma mensagem para o back-end Horse, que está ouvindo, o back-end Horse vai fazer o processamento e vai responder para a minha camada visual. E aí, aqui na parte da finalização de venda, é um post HTTP normal. Então, ele dá um post no endpoint venda, que é aquele que a gente viu aqui nesse controller. Ele dá um post lá e aí acontece todo o fluxo das mensagens ali. E aí ele fica aguardando o pagamento e ele trava o meu botão do que fica na tela aqui. Aí, se eu vim aqui no evento de mensagem, eu verifico se ele recebeu um Payment Response PDV, ele faz o parse do JSON aqui, muda lá a venda, simulando a conclusão da venda ali na parte visual, e aqui ele libera o botão de finalizar novamente e dá uma mensagem do pagamento confirmado. Então vamos ver toda essa mágica funcionando, né? Vou levantar aqui o meu back-end. Ó, já está no ar, já conectou aqui no meu broker. No caso aqui, como é um exemplo didático, eu não estou usando sessão persistente. Como é um exemplo didático, na verdade, eu estou usando a sessão não estou usando persistência. Mas como eu já expliquei, num cenário real aí de integração de sistemas, é altamente recomendável usar uma sessão persistente. Então tá aqui o meu back-end aqui, vamos levantar uma instância do PDV, a simulação de PDV. Então ele está aqui, por exemplo, um PDV de lanchonete, né? Vou deixar ele minimizado aqui. Então vou pegar, por exemplo, um X-Tudo, uma cerveja e uma sobremesa. Deu R$ 57 no Pix. Se eu finalizar, ele deu um post no Horse. O Horse emitiu a mensagem, chegou, simulando ali um tablet de pagamento. Então ele fica aqui aguardando, é a hora que eu confirmar, ele vai gerar a mensagem na fila, o Horse já fez todo o processamento e devolveu lá no Payment Response. Então a gente viu que de forma síncrona aqui os dois aplicativos se comunicaram pelo MQTT. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou colocar algumas cervejas, uns 2 lanches e umas sobremesas aqui. Vou confirmar, ó, R$ 176. Se eu vim aqui confirmar novamente, ó, veja que é bem rápido. Questão de segundos ali, ele já gera e já sinaliza ali no broker entre os sistemas ali e já faz toda a jogada certinho. Aí abrindo aqui o código-fonte do mobile, a gente vai ver que só o nome das propriedades é diferente, o conceito é o mesmo. Então vou abrir aqui a minha view principal do FireMonkey. Então eu tenho um TMS MQTT Client, que aí é outro client que a gente está usando.
Então, aqui nas propriedades a gente tem o broker, eu coloquei aqui o 92.168.0.106, que é o IP da minha rede, mas se fosse algum broker na nuvem, era só colocar a base URL dele lá. O Client ID, que, como eu expliquei, quando ele é especificado, ele passa a ter uma sessão persistente, e quando não é, o próprio broker gera e a cada conexão ele vai entender como se fosse um consumidor totalmente novo. Então tem aqui algumas coisas a mais, né, nessa lib. Tem bastante configuração, não dá para falar de todas aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas tem. Aqui a gente consegue selecionar a versão, então ela já é compatível com a 5. No caso aqui é a 3, então a gente segue na 3 aqui. Algumas configurações de SSL e tudo mais. E alguns eventos a mais que a biblioteca ali da Overbyte não tem. Depois, futuramente, eu posso trazer mais conteúdos explorando o que é cada uma delas. Mas, basicamente, aqui, no caso do TMS, a conexão ela é recebida, a confirmação, né, ele vem nesse evento Connected Status Changed. Então, ele chega aqui, se conectar, eu já faço inscrição automática ali no Payment Request, que é onde eu vou receber ali as requisições de pagamento do meu PDV. E aqui eu só coloquei um label na tela ali para saber se ele está online ou não. E o recebimento das mensagens é esse Publish Received. Então eu filtro aqui pelo tópico. Se for o tópico que eu estou esperando aqui, ele faz o parse do JSON ali que veio do meu PDV, pegando o ID da venda e o valor, simulando no caso. Passo o componente lá para minha outra view, que simula ali um Pix. Então se a gente abrir ela aqui, já troca ali o valor e dá um confirmar aqui. No confirmar, ele pega, ele monta um outro JSON ali do PDV e ele faz o publish no Payment Response. Aí é o meu back-end Horse que está ouvindo essa fila, Payment Response, ele simula ali um processamento do pagamento e devolve no Payment Response PDV só para o PDV dar o alerta na tela ali. Então, tudo por mensageria. Então, num cenário que você não tem ali uma API REST, não tem um IP válido de internet ali para subir uma API, o MQTT é uma boa pedida, né? Ele atende bem ali. E agora, caminhando aí para a finalização, vamos falar um pouquinho dos recursos do MQX. Então vamos dar uma explorada aqui nesse dashboard, que é o dashboard lá do broker que a gente está utilizando nesses exemplos. Então aqui logo de cara a gente consegue ter uma visão em tempo real do broker, então o uptime dele aqui, quantas conexões, quantas inscrições, quantos tópicos foram feitos, foram criados e consumidos, e as conexões que estão ativas. Então aqui nos clients eu consigo ter um monte de tem um overview aqui tanto das sessões persistentes que eu criei aqui, quanto das não persistentes. Então, como eu estava fazendo bastante teste ali de conecta, desconecta e tudo mais, ele gera bastante aqui. Então, a gente consegue ver certinho quantos clientes estão conectados, quantos estão ativos, é bem detalhado. A parte de subscrições ali, eu tenho aqui as sessões, ó, então uns testes que eu estava fazendo anteriormente. Então, nas sessões persistentes aqui, ó, ele já vai segurar as mensagens e assim que o cliente subir ali, ele já vai fazer as entregas, tudo certinho, a gente consegue monitorar também. Consegue monitorar as mensagens retidas, nesse caso o broker já joga algumas aqui por padrão, então se a gente quiser ver o payload de uma delas aqui, é só dar um show payload, ele já mostra aqui o conteúdo da mensagem. Então se a gente retesse um ali qualquer um JSON ali, a gente conseguiria ver aqui nas ações. Controle de acesso, a gente tem autenticação e autorização. Então ele é compatível com vários backends aqui. Password, JWT, Scrum. Esse Scrum, se eu não me engano, ó, ele é aquele método que eu comentei que é só do MQTT5, que é uma autenticação nativa do MQTT. Então se eu quiser, por exemplo, criar um baseado em usuário e senha, então eu posso conectar num database, na database dele mesmo, posso conectar num MySQL, num Mongo, num Postgre, num Redis, no HTTP Server. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer também, de repente, uma autenticação usando um backend Horse, ali para fazer o controle de autenticação e autorização. E a parte de multitenant também é possível fazer. A parte de integrações, a gente consegue fazer webhooks. Então, se a gente precisar
Pegar qualquer dado do broker aqui e direcionar ele para algum outro serviço, a gente consegue selecionar alguns eventos aqui e disparar um post numa API ali de monitoramento, enfim, alguma coisa interna aí que fuja do broker, a gente consegue usar o webhook. A gente tem também algumas regras de rules aqui, né? Então tem bastante coisa que dá para fazer aqui na filtragem da entrada e saída de mensagem. Tem alguns conectores aqui que dá para conectar com outros serviços internos ali, para fazer um cluster, alguma coisa. Tem bastante recurso, dá para explorar bastante aqui. Então a gente tem as configurações do MQTT, então no caso, ó, quanto eu quero um tamanho máximo de mensagem para não acontecer aí também de um problema de usar muito recurso, né? Como ele é uma mensageria para ser leve, o ideal é que as mensagens não sejam tão extensas. Qual é o QoS máximo permitido? Aqui os níveis de tópico. Se ele faz subscrição por wildcard, ou seja, eu coloco lá, se eu não me engano, é tralha, que dali para frente ele recebe qualquer tralha, ou hashtag, né? Não sei como cada, cada um fala de um jeito aí, mas dali para frente você recebe qualquer mensagem de qualquer tópico. É possível habilitar e desabilitar isso. A parte ali de shared subscription é eu poder utilizar várias sessões do mesmo tópico. Ou seja, se eu tiver ali 3 sessões persistentes no mesmo tópico, as 3 vão receber a mensagem. Se ele estiver fora, quando levantar, ele recebe as mensagens. Tem alguma coisa para permitir a retenção de mensagens, para tomar cuidado ali com o loop infinito de entrega ali. Se colocar, sei lá, uma quantidade de tentativas indefinida ali, ele vai ficar para sempre recebendo mensagem. Tem muita coisa mesmo aqui para explorar. Se a gente for falar de tudo aqui, tem bastante para fazer bastante vídeo. Aqui, se você quiser configurar uma expressão própria aqui para gerar um client ID, alguma lógica de codificação tua, é possível também. A parte dos listeners ali, como eu comentei lá no início do vídeo, então os 4 estão habilitados aqui, que é o TCP seguro, o WebSocket seguro, todos os 4 estão habilitados aqui, então cada um na sua porta. A parte de log dá para configurar bastante também, tem quantidade, depois futuramente eu posso trazer mais alguns vídeos aí também falando disso. Parte dos gateways, a parte de rede mesmo, de clusterização, dá para colocar uns plugins adicionais também. Assim, pessoal, tem muita coisa que dá para fazer com o MQX. Eu tenho usado ele em produção para integração de sistemas com sessão persistente, com share subscription, e tem funcionado muito bem. Ele aguenta bastante carga de mensagem. É muito bom. Não sei dizer dos outros, eu não cheguei a utilizar. Se alguém utiliza aí, pode comentar, vamos trocar uma ideia. Mas eu estou usando o MQX e tenho gostado bastante dele. Então tem aqui a parte de diagnósticos e a parte de usuários e APIs. Ele tem API também, se você quiser consumir ali tudo certinho. E os links também eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, do Overbyte CS, que é esse cara aqui, ele está na versão 8.70, que é estável. Então ele está suportado até o Delphi 11, no 12 eu não cheguei a testar. Depois eu vou atualizar aqui e retorno, mas eu acredito que não vai ter problema. E o do TMS, que no caso aqui eu estou usando um trial, mas ele tem toda a parte de licenciamento. Então vou deixar esses links também ali na descrição do vídeo. Aqui seria o encerramento aqui do vídeo, então era isso que eu queria trazer para vocês aí. Comentem, curtam, compartilhem, podem dar sugestão. Qualquer dúvida me chamem ali no @DelphinAction, que é o canal aí para a gente trocar ideias sobre Delphi que eu abri, tá, junto com a comunidade. E vamos trocar uma ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.